pessoal, tudo beleza? Vamos aqui comentar um problema de análise combinatória. Primeiramente vamos ler o problema para poder entender, né? Para montar um sanduíche, os clientes de uma lanchonete podem escolher entre os tipos de pão: calabresa, orégano e queijo. Entre os tamanhos pequeno e grande. De 1 até 5 entre os tipos de recheio: sardinha, atum, queijo, presunto e salame, sem a possibilidade de repetição de recheio no mesmo sanduíche. Calcule quantos sanduíches distintos podem ser montados. E a outra pergunta é: o número de sanduíches que um cliente pode montar se ele não gosta de orégano, só come sanduíches pequenos e deseja 2 recheios em cada sanduíche. O problema parece difícil, mas não é. O problema é montar ele, né? Então tem que analisar muito bem aqui. Então ele pode escolher um tipo de pão, um tamanho que pode ser pequeno ou grande, e ele pode escolher até 5 tipos de recheio: ou sardinha, ou atum, ou queijo, presunto e salame. Então seria o quê? A combinação de 3 elementos aqui, ó. São 3 tipos de pão. 3 elementos tomados 1 a 1, que multiplica a combinação de 2 elementos tomados 2 a 1. Né? Porque pode escolher só um tipo de pão e só um tamanho. Então, a combinação de 3 elementos tomados 2 a 2, aliás, 3 elementos tomados 1 a 1, multiplicado pela combinação de 2 elementos tomados 1 a 1. Só que aqui é o seguinte: ele pode escolher um tipo de recheio, os 2 tipos de recheio, 3, 4 ou até os 5 tipos de recheio. Não pode repetir. O número 1, a letra A aqui, é um pouquinho mais complicado, porque a letra B é mais fácil. Quer ver? Ó, o número de sanduíches de um cliente pode montar se ele não gosta de orégano. Bom, se ele não gosta de orégano, então fica só 2 aqui, né? A combinação de 2 pães tomados 1 a 1. Só come sanduíches pequenos. Bom, então é só um sanduíche. Combinação de 1 tomados 1 a 1. E deseja 2 recheios. Ele deseja 2 entre 5 aqui, né? Então é vezes a combinação de 5 tomado 2 a 2. Bom, já está feito o problema aqui, vamos só comentar ele aqui, né? Número 1, letra A, né? Então, a combinação de 3 elementos tomados 1 a 1, que são 3 pães, né? 3 tipos de pão. A combinação de 2 elementos tomados 2 a 1, porque pode ser pequeno ou grande. E ele pode usar, aqui no caso ele usou um recheio. Nesse caso é a mesma coisa, aqui ele usou 2 recheios, então eu vou somar, né? Vou fazer a soma aqui. Aqui ele usou um recheio, aqui ele usou 2 recheios, aqui ele usou 3 recheios, 4 recheios e 5 recheios. Certo? Então é só continha, né? A combinação de 3 tomados 1 a 1 é 3 mesmo, né? A combinação de 2 elementos tomados 1 a 1 é 2. E a combinação de 5 elementos tomados 1 a 1 é 5. Aqui só repete. A combinação de 3 tomados 1 a 1 é 3. A combinação de 2 tomados 1 a 1 é 2. E a combinação de 5 elementos tomados 2 a 2 é 10. E aqui a mesma coisa. A combinação de 5 elementos tomados 3 a 3 é 10. A combinação de 5 elementos tomados 4 a 4 é 5. E a combinação de 5 elementos tomados 5 a 5 é 1. Fazendo as continhas aí, vai dar 186. Então o cliente pode montar 186 sanduíches distintos, diferentes um do outro, né? O outro, a pergunta B é o seguinte: qual o número de sanduíches que o cliente pode montar se ele não gosta de orégano, só come sanduíches de pequenos e deseja 2 recheios em cada sanduíche? Bom, então seria a combinação de 2 pães tomados 1 a 1, só gosta do pão pequeno, então fica a combinação de 1 tomado 1 a 1 mesmo. E ele pode escolher 2 recheios, combinação de 5 elementos tomados 2 a 2. Fazendo a conta aí, a combinação de 2 tomados 1 a 1 é 2, a combinação de 1 tomados 1 a 1 é 1 mesmo, e a combinação de 5 tomados 2 a 2 é 10. Fazendo as contas aí, 20. Né? Então nesse caso pode montar 20 sanduíches. Beleza? Então a resposta primeiro da letra A é 186 e a resposta da letra B é 20.
Beleza, então? Fim de papo.